Muitos já voltaram para trás, já largaram seus ministérios, largaram a obra do Senhor e voltaram para trás. Eu agradeço a Deus. Mesmo na minha fraqueza, eu agradeço a Deus. Porque sempre na fraqueza Ele nos dá força. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versos de número 8. Essa aqui é uma palavra bem conhecida, mas eu não tenho que pregar. Se eu não pregar essa palavra, o Senhor Ele não fala com a noiva do Senhor. É o que Ele quer, não é o que eu quero. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão o seu dever este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Te assente, louva a Deus, exalte a Deus, dê glória a Deus, não me atrapalha, dê aleluia muito menos, e toda honra e toda glória é dada para o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, uma palavra bem conhecida, irmão, bem conhecida. Todo mundo já ouviu falar sobre o profeta Fujão, sobre o profeta, aleluia, que se acovardou. Eu muitas vezes já fui usado por Deus para ministrar esta palavra em algumas igrejas, mas o Senhor Ele falou forte ao meu coração quando eu li esse versículo de número 8. Foi um versículo que Deus Ele falou muito forte sobre a identidade da igreja. Eu nunca tinha visto alguém ministrar sobre Jonas e falar sobre a identidade de Jonas. Já ouvi várias pregações sobre este grande profeta, chamando ele de covarde, de fujão, mas nós fomos atrás, irmão, para saber o porquê que isto aconteceu, porque lendo o livro do profeta Jonas, me passa a impressão que pegaram apenas algumas partes deste livro para publicar na Bíblia Sagrada. Se nós lermos o início, Jonas já era profeta. Se nós lermos ali, aonde no verso de número 1 e 2, a Bíblia diz que Deus chama Jonas, diz, a palavra de Deus veio a Jonas, o filho de Amitai, dizendo, ou seja, Deus já falava com Jonas. Quem sabe esse homem, ele já tinha sido usado por Deus para falar, para entregar algo para o povo de Israel, porque o que me passa a entender na Bíblia Sagrada, lendo o livro do profeta Jonas, é que ele não é completo, não foi publicado todo o livro para nós, porque o final do livro também deixa muito a desejar, porque Jonas ele está conversando com Deus e Deus está conversando com o profeta quando do nada o livro acaba. Então a Bíblia Sagrada ela me deixa curioso para saber algo sobre a vida de Jonas. E eu fui estudar a vida de Jonas. Aleluia, eu me alegro porque Deus ele ainda fala com a noiva. Porque Deus ele ainda alerta a igreja, porque Deus ainda nos faz saber quem somos. Porque Deus ainda tem algo para nossas vidas em meio aos dias maus que estamos vivendo. Como disse o profeta Isaías, Deus tenha misericórdia de mim, porque eu habito em meio a um povo de lábios impuros. Então nós somos falhos e pecadores, mas Deus ainda nos tem dado uma identidade. A igreja do Senhor em meio aos tempos de hoje, nós estamos contemplando, irmão, muitas pessoas estão deixando de apregoar o Evangelho como ele tem que ser apregoado. Nós estivemos em várias igrejas por aí ministrando a palavra do Senhor para a glória do nome de Deus, e muitas delas nós já recebemos o convite para retornar, irmãos, mas nós estamos temendo em dizer o sim. Eu, sinceramente, eu cogito a possibilidade de dizer não. Por quê, irmão Israel? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser apregoada como ela é. E muitas vezes, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus abre a sua boca para falar o que a Bíblia está dizendo, irmão, aí se torna uma pregação pesada, se torna uma pregação que não é adequada para algumas pessoas por causa do peso que a palavra traz. Mas eu quero enfatizar o peso
vai a Nínive, porque você vai apregoar a palavra, você vai levar o Evangelho na cidade de Nínive, mas a palavra não diz que cidade é essa, irmão. A Deus simplesmente ele menciona no capítulo de número 3 ao profeta Jonas, dizendo que os homens da cidade de Nínive eram incapazes de discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ou seja, eles eram novos, eles eram como crianças na fé. Eu creio que espiritualmente Deus estava falando para Jonas: Jonas, este povo não me conhece, esse povo ele está desse jeito, dessa maneira, porque em meio ao povo de Nínive não tem profeta para pregoar a palavra. Ninguém falou para eles sobre a pessoa de Jesus ou a pessoa de Deus. Ninguém apregou para os ninivitas que tem que ter uma relação íntima com Deus para ir morar no céu. Tem que ter um arrependimento para que venha a ver as boas obras. E a palavra de Deus vai dizer que Jonas ele desce a Jope, ele vai para Tarsis, porque ele não quer apregoar a palavra. E eu fiquei nessa tarde falando com Deus lá no meu trabalho, dizendo: Deus, por que será que Jonas não queria ir para Nínive? Porque Jonas ele já sabia que aquela cidade iria ser alcançada por algo que a Bíblia diz que temos que ter para com o nosso próximo. Jonas ele sabia que Deus iria usar de misericórdia para com Nínive, e aonde a palavra vai dizer no capítulo de número 3 que Jonas, ao orar a Deus, ele fala: e bem sabia eu que tu usarias de misericórdia para com este povo. A Bíblia Sagrada ela nos conta que Jonas ele desce ao navio, ele vai se esconder de Deus, e a Bíblia nos conta que sobreveio um grande vento sobre o mar, açoita o barco, mas a Bíblia diz que quem está apavorado não é Jonas, quem está apavorado é quem está em torno de Jonas, são os marinheiros. E a Bíblia não diz, mas aquele povo, provavelmente pela região onde Jonas desce ao navio, eram os sírio-fenícios, eram homens pagãos, homens que cada um tinha seus deuses de uma forma e de uma maneira para os adorar. E a Bíblia ela nos conta que Jonas, sabendo o que estava acontecendo, ele vai descansar no porão do navio, mas a Bíblia diz que aqueles homens apavorados despertam Jonas e dizem: normalmente o que tu tens? Tu não estás vendo que vamos perecendo, vamos morrer? E a Bíblia vai dizer que Jonas tranquilamente ele sobe para meio daqueles homens aonde é lançado sorte para saber por que está acontecendo, por causa de quem está acontecendo aquele rebuliço em meio ao mar. A Bíblia diz que Deus ele permite que a sorte caia sobre Jonas, e que a sorte caindo sobre Jonas, Jonas ele é indagado pelos marinheiros no versos 8 que nós lemos, aonde eles se reúnem para perguntar a Jonas: Jonas, por que nos sobreveio tudo isso? Por que nos sobreveio tanto mal? E eu vou passar ela. De onde tu vens? Para onde tu vais? Que povo é o teu? E Deus ele fala sobre identidade, sobre diferença. A Bíblia nos conta que esses homens, ao perguntar para Jonas, Jonas declara: olha, eu sou filho de Abinadab, eu sou filho de profeta, eu sou israelita, eu temo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, eu temo ao Deus de Jacó, eu estou fugindo diante da face de Deus, e o que sobreveio aí é resultado da minha desobediência. E eu fiquei perguntando: Deus, será que nós passamos tanta luta e tanta prova? Será que não é porque nós é que somos teimosinhos? Será que não é porque nós é
aqui, porque Deus ele te quer aqui. Mas nós, como profetas, somos teimosos como Jonas, irmão. Eu me retirei e eu disse: Senhor, eu vou para uma igreja mais perto de casa, aonde eu fique sentadinho, aonde eu fique quietinho, para poder adorar, para poder glorificar, irmão. Mas quando eu achei nessa igreja, eu cheguei para ficar quieto, irmão, eu cheguei para ficar sentadinho, nós estávamos sendo desafiados, nós estávamos passando por lutas e provações, e o pastor disse: não, tu pode fazer algo para nos ajudar. Eu disse: eu posso. Nós comecemos a orar, comecemos a batalhar uma batalha espiritual que não era minha, mas eu fiz, eu ajudei, eu planejei, mas sabendo eu que estava sendo rebelde com Deus, Deus abriu as portas das provações. Deus ele me colocou, ele tirou do porão do barco e me colocou em meio aos marinheiros e deixou o vento soprar, deixou as ondas açoitar o barco para que eu viesse compreender que um profeta rebelde ele causa tanto prejuízo para quem está à sua volta quanto para a sua vida espiritual. Nós já não tinha mais força para orar, nós já não tinha mais força para viver, nós não tinha mais força para ler a palavra de Deus, e nós estávamos vivendo um momento de morte espiritual, aonde nós não reconhecíamos mais aquele que falava conosco. Nós comecemos a caminhar no caminho que Deus ele disse: não é por aí, mas você está no caminho, você até quer caminhar, mas fica um caminho tão difícil que nós vamos perdendo a identidade de profeta, nós vamos esquecendo que Deus disse: eu te quero aqui, eu quero que você vá para Nínive e não para Tarsis. Mas nós, por ser teimoso, muitas vezes nós vai pelo caminho de Tarsis, porque é um caminho melhor, é um caminho que eu posso ficar escondido, é um caminho que eu posso ficar na mão, mas a gente pode até se esconder do homem, mas não se esconde nada daquele que tem olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que ele é quem conhece as orações em secreto. A Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo e procura os fiéis da terra. Ou seja, ele está nos vendo, mesmo quando nós estamos rebeldes, mesmo quando nós estamos falidos, mesmo quando nós estamos mortos espiritualmente. Eu comecei a falar com Deus nessa tarde e meditar, irmão, porque Deus ele me permitiu machucar a minha mão. Eu passei a mão na serra circular, perdendo a ponta do dedo, e eu disse: Deus, eu não posso nem reclamar, porque o Senhor me avisou dizendo: fica aonde eu te coloquei, fica lá. Mas eu não queria ficar em Nínive, eu queria um lugarzinho mais perto, eu queria um lugarzinho mais próximo para ficar fácil para mim. Então Deus ele me permitiu, e Deus ele começou a usar vasos, começou a usar pessoas e me alertar dizendo: volta, porque a coisa vai enfeiar. Eu disse: não, dá para ficar aqui mais um tempinho. Levei uma lampada na cabeça, literalmente. Levei uma pancada em cima da serra, uma madeira subiu na serra circular. Logo que eu melhorei do dedo, eu voltei para trabalhar, não deu um mês. Levei uma lampada, caí uns 3 metros para trás, caí esticado. Me juntaram no chão, me colocaram sentado, sangue pingando. E eu disse: Deus, eu não posso reclamar. E eles diziam: olha, procura uma benzedeira, procura um padre, procura um pastor, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, que eu não quero te ver morto nessa firma. E eu disse: não, eu sei que o vento está soprando, é porque era para mim ir para Nínive, não era para mim ir para trás. O vento sopra quando nós somos rebeldes. E eles disseram: então vai fazer o que Deus te manda fazer, porque se tu não fazer, algo de ruim vai acontecer. E muitas pessoas, irmão, chegaram lá na minha casa e disseram para mim: olha, volta. Começa a fazer de novo para Deus aquilo que tu fazia. Volta, porque se Deus ele te chamou num lugar A, tu tem que ficar no lugar A. Bem sabe eu e vocês que a igreja que vai subir não é as 4 paredes. Mas nós bem sabemos que as igrejas de hoje não estão perdendo a identidade. E eu quero falar aqui nessa noite para os irmãos que quando Deus ele nos chama para ser diferente, pode você andar em meio ao mundo. Podemos andar em meio a qualquer outro ministério. Você não vai se encaixar se você ser um peixe fora do aquário. Se você
tem um jeito, me devolve para Deus. Deixa Ele mostrar para vocês que Ele é Deus. Me joga no mar. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, mesmo eles sendo pagãos, eles temem em colocar as mãos em Jonas. Eles oram ao Deus de Jonas. Foi a coisa mais linda quando eu olhei para a palavra do Senhor e disse: Deus, imediatamente o povo que não conhecia o Senhor começa a te conhecer. Através de quem, irmão? De um profeta. Através de um profeta, aquele que não conhecia agora passa até a orar e dizer: ó Deus de Jonas, não cobres, não tenha o sangue deste homem inocente por nossas mãos, mas nós vamos ter que fazer. E a Bíblia diz que ele joga o Jonas ao mar. Todos conhecem a passagem, diz a Bíblia que um grande peixe vai e a montanha Jonas, o mar se acalma, a tempestade se acalma, mas lá dentro da provação, dentro, a Bíblia diz que é um grande peixe. Aos olhos humanos é impossível. 72 horas dentro de um peixe, respirando gases tóxicos, sendo tocado pelo líquido gástrico de um grande peixe. E a Bíblia diz que Jonas ele dobra o seu joelho e do seio do inferno, do ventre do inferno, a Bíblia enfatiza, ele ora a Deus. E ele disse que Deus o escutou no ventre do inferno. Sabe o que eu galero da Bíblia Sagrada? É que a gente pega a outra informação da própria mão. É que a gente mesmo causa as nossas provações muitas vezes. E Deus ele está lá em cima, olhando para baixo, dizendo: vai por aí, continua na minha por aí. Daqui a pouco eu vou escutar a tua voz. A gente para de olhar para as coisas que é para fazer. Jesus ele ficou 3 dias. Lázaro ficou 4. Porque os israelitas têm por fé, os judeus têm por fé. E durante 3 dias depois da morte, a alma vagueia em torno do corpo. Então há uma grande possibilidade de 3 dias da ressurreição. Agora nós entendemos o porquê que Lázaro ficou 4 dias. Era Deus dizendo: não é um acaso, não é uma crença, não é uma fé, sou eu. Só Ele pode devolver a vida. Jonas ficou 3 dias, mas ficou também 3 noites. 72 horas e ele deu a vida para Jonas. A Bíblia diz que quando Jonas ele se arrepende, o grande peixe vomita Jonas na terra. E Deus mais uma vez diz para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive e a pregou, porque o pecado deles já está me incomodando. E a Bíblia diz que Jonas, toda a cidade de Nínive levaria 3 dias a pé. Pequenininha a cidade, né? De ponta a ponta levaria 3 dias para ser apregoado o Evangelho. A Bíblia diz que Jonas começa a apregoar na entrada da cidade. Mas lá no final o rei já está ouvindo que tem um profeta de Deus. No final de tudo, Deus já estava falando ao rei que havia um homem diferente na cidade de Nínive, estava pregando algo diferente. Estava dizendo que em 14 dias a cidade subverteria, a cidade cairia, seria arriscada no mapa, porque Deus apagaria aquela cidade, como apagou Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai nos dizer que esse rei ele manda apregoar um jejum tão grande, tão forte, que toca no coração de Deus. A Bíblia diz que nem os animais se alimentaram. Mas por que, irmão Israel? Porque o profeta tinha identidade. O profeta sabia entrar e sabia sair. O profeta ele
Eu já vi muitos profetas da caminhada, por exercício da caminhada de Deus. Mas eu vou sempre para escutar muito Deus. Por que não, Zé? Porque são profetas sem intimidade. São profetas que não sabem aquilo que falam. Muitas vezes as pessoas vêm a pregar o Evangelho, mas não sabem o que estão falando. Não conhecem a misericórdia. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas apregou, e é o que está acontecendo hoje com a igreja. Nós deixamos de ter a identidade da igreja que faz milagre, da igreja que serve a um Deus do impossível. Aos olhos de Jonas, a cidade de Nínive não tinha nem escutado, mas aos olhos de Deus, o coração de Deus estava perdendo e a misericórdia para com o de vidas. A Bíblia diz que Deus ele fala para Jonas: os homens de Nínive não sabem discernir a mão esquerda, a mão direita, mas Jonas está dizendo: eu sabia que isso iria acontecer, mas Jonas não queria que acontecesse. Deus ele fala comigo dizendo: filho, a igreja parou de crer que eu ainda salvo almas. A igreja não acredita mais que eu estou curando, salvando e libertando ainda. Sabe o que vai acontecer, irmão? A trombeta vai soar e a igreja vai estar sentada esperando a queda. Não se vê mais, eu estou com saudade, irmão. Estou com saudade de ouvir uma palavra, uma pregação sobre o arrebatamento da igreja. Faz tanto tempo que eu não me assento numa cadeira para ouvir um profeta dizer: vai acontecer um arrebatamento. Muitas igrejas que eu passei, eu ouvi a pregar sobre o arrebatamento e no final do culto me perguntaram: o que é o arrebatamento? Eu fui ministrar com a igreja, fui conversar com o irmão, eu disse: irmão, oração de jejum te mantém de pé. Isso que é um jejum. Você sabe o que é o povo sedento pelo milagre, irmão? A igreja ela tem que saber, ela tem que ter a identidade de Jesus Cristo, o cheiro de Jesus. Por que, irmão Israel? Porque nós somos sal, nós somos luz. De nada adianta a igreja ser bonita por fora, terra, gravata, saia comprida, mas por dentro, irmão, ser como a igreja que tem um nome que vive, mas está morto. De nada vai nos adiantar nos manter aparentemente, quando interiormente é o Senhor que sabe que nós não estamos bem. Não adianta nós querer ser igreja sem querer fazer os milagres. E Jesus disse: é por isso que a igreja, irmão, é triste. Eu queria ir embora. Peguei o celular para 2 vezes para mandar uma mensagem que eu ia pegar. Sabe por quê? Porque a igreja está com medo. Deus ele falou para mim essa tarde dizendo: olha, filho, a igreja está com medo. A igreja não prega o arrebatamento porque não vão mais acreditar no arrebatamento. A igreja já perdeu a identidade e não crê mais que Deus ele vai enviar novamente seu filho para buscar a igreja. É por isso que as igrejas já não pregam mais sobre o arrebatamento. É por isso que dentro da igreja só se ouve
Mas a Bíblia diz que no dia, ao raiar do dia, Deus envia um bicho e come essa planta de dentro para fora. Murchou a sombra do profeta. É assim que está a igreja. Precisando que Deus envie um bicho para chacoalhar de dentro para fora. Aí quando o negócio fica feio, a gente diz: o povo sumiu. Mas não, o povo nunca teve aqui. Ou seja, enfim, o povo teve aqui, mas não teve com Cristo. Porque quando é Cristo que chacoalha, só fica quem tem. Só fica quem é. Só fica quem tem raiz, quem não tem. Aí a gente se preocupa. Poxa, meu irmão, faz tanto tempo que não aparece. Mas por que não quer criar raiz? Não quer fazer aquilo que Deus Ele nos deu para fazer? Venha almas para o reino dos céus. A Bíblia diz que Deus Ele vê a tristeza no coração de Jonas ao ver aquela planta destruída. E Deus diz: Jonas, tu tens razão, ele está triste. Ele diz: poxa Deus, arrasca a minha sombrinha aqui, eu estava de boa, debaixo da árvore, sentadinho, no fresquinho, me abandonando nas folhas dessa planta. Aí Deus Ele pega o profeta e diz: ei, você teve misericórdia da planta que você nem trabalhou, nem semeou, foi eu que fiz. Aí você não tem misericórdia de quem está morrendo no pecado. Aí você se aborrece porque eu usei misericórdia de ele no pecado, uma cidade inteira. Glória. E termina o livro de Jonas. Eu queria saber: o que Jonas falou para Deus? Qual foi o argumento que Jonas teve com Deus? Quando Deus diz: Jonas, tu tem misericórdia daquilo que não trabalhou, não semeou, mas das minhas almas que eu criei com as minhas próprias mãos, tu não tem misericórdia. E é o recado de Deus para a igreja nessa noite. Voltamos ao primeiro amor para ter misericórdia pelas almas. Voltamos a ser um profeta. Voltamos a ser um levita. Voltamos a ser um pregador. Mas da verdade, quando você sair do seu lugar para abraçar alguém, abrace da verdade. Não abrace querendo se afastar, querendo que a pessoa saia. Não, porque irmão, você não sabe o dor de uma alma. Certa vez eu estava sentado ali atrás, estava chorando, vendo todo mundo se alegrando, todo mundo saltando na presença de Deus, mas o meu coração estava triste. E no final do culto, todo mundo veio para frente, eu fiquei sentado lá e eu disse: Senhor, eu vou falar contigo daqui mesmo. O Senhor sabe do meu coração. Eu queria só um abraço, Pai, para voltar para casa feliz. O profeta saiu do banco, foi aonde eu estava e ele disse: irmão, Deus Ele disse para mim, vai até o meu filho e disse para ele que ele é especial para mim. Mas eu disse para Deus: Deus Ele sabe que ele é especial. Todos somos especiais para Deus. E ele disse: irmão Noel, Deus mandou eu vir aqui. E ele disse novamente: eu ouvi e te trouxe o meu
que eu estava sentado aqui, a minha carne preta e eu dizia, Deus, eu não vou. Pode levantar a mão. Não é por covardia, irmão, é porque tem como. Porque fazer barulho é bom, não é? A gente podia pegar aqui, pegar um impacto, pegar uma cura, pegar uma apresentação. Não é contra, irmão. Sabe por que eu não sou contra, irmão? Porque tem dia. Eu sempre digo isso aqui, minha experiência é própria. Tem dia, pastor. Tem dia que Deus quer curar. Tem dia que Deus quer renovar. Tem dia que Deus quer libertar. Tem dia que Deus quer falar. Tem dia que Deus quer receber, quer ouvir. Isso aqui, irmão, é experiência com Deus. Se você vir todo dia na casa de Deus, pode vir. Você vai ser testemunha do que eu estou falando. Nem todo dia você vai entrar para aquela porta de Deus. Um dia você vai entrar para fazer para Deus. Outro dia você vai entrar para ouvir Deus. Amém? Não perdemos a identidade da igreja de Deus. Não tem nada melhor do que a igreja ter identidade de Deus. Amém? Coloque de pé.